Bom dia de novo, dando continuidade à nossa programação do ciclo de palestras aqui da manhã do dia 28 de junho de 2023, na quarta-feira do Projeto Colaboridade. Temos a honra, o prazer, a graça de receber a professora Alessandra, que já era uma amiga de rede social, nós não nos conhecíamos pessoalmente, semana passada ela veio até nós, gostou muito do projeto e falou, olha, eu tenho alguma coisa com os idosos aí, eu gostaria de apresentar para vocês. Eu falei, quarta-feira que vem, a palavra é sua. Então, estamos com a Alia aqui para nos falar um pouquinho sobre a importância da convivência social para idosos, uma visão empírica e pessoal. Acho que tem tudo para ser uma boa fala. A palavra é sua. Obrigada, Dr. Carlos. Obrigada, bom dia a todos. Então, agradeço muito ao Dr. Carlos a oportunidade de estar aqui. A todos vocês por estarem aqui me ouvindo. Eu sou educadora física de formação, mas o Dr. Carlos me disse que já vem uma professora conversar com vocês sobre atividade física, então eu optei por falar para vocês um pouco sobre a minha experiência com idosos e a importância que eu percebi no decorrer desses quase 20 anos que eu trabalho com idosos, da convivência no papel da vida do idoso. Então, eu coloquei uma visão empírica e pessoal porque eu não quis me prender a dados quantitativos, e, enfim, é mais realmente quase um relato dessa minha trajetória como professora e empreendedora com idosos, tá? Então, eu queria que vocês ficassem bem à vontade, se quiserem me interromper, fazer perguntas, é para ser uma coisa bem leve, tá bom? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, para explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui, o meu direito de estar aqui. Então, muita gente acha que eu comecei a trabalhar com idoso, né? Às vezes a gente fala assim, porque tinha uma avó que era muito próxima. Eu tive duas avós que eu conheci, as minhas duas avós, a materna e a paterna, mas elas faleceram, eu ainda era criança. A família do meu pai, que está aqui, é uma família muito grande, e então a gente ia na casa da minha avó, eu tenho excelentes lembranças, mas como era muito neto, muito filho, muita gente, as lembranças são muito do grupo, não são muito diretamente com a avó. E a minha outra avó, ela era uma avó, a mãe da minha mãe, ela tinha depressão, ela faleceu, eu acho que eu tinha 9 ou 8 anos, então eu não tive uma relação tão próxima. Eu tive uma relação muito próxima com uma avó de criação, de coração, que a gente chama, que foi uma senhora que trabalhou lá em casa desde que eu nasci até os meus 20 anos, que era a avó Paulina. Então, é uma pessoa que tem também uma carga emocional muito grande na minha vida. Mas não foi por isso que eu fui atrás de trabalhar com idosos, na verdade. Foi meio sem querer. Eu fui fazer educação física porque eu fazia triatlo, a minha mãe faz triatlo, e aí eu achava legal, comecei a fazer também com 14 anos. E aí falei, vou fazer educação física, eu vou trabalhar com treinamento, né? Aquela coisa que a gente não sabe o que é da vida com 17 anos, essa é a verdade, né? Então eu fui lá, falei, vou fazer educação física. E aí achando que ia trabalhar com treinamento, com performance, com corrida, natação e tal. E no fim, não foi nada disso que aconteceu. Eu acabei terminando a faculdade, eu acabei entrando num projeto de idosos, que chama-se Sem Fronteiras. No primeiro ano da faculdade, meio sem querer, assim, meus amigos foram trabalhar lá, porque tinha bolsa da faculdade, da federal, e eu falei, eu vou também. E aí eu acabei entrando sem querer nesse projeto e fui achando muito legal, né, assim, conhecendo esse público que para mim, assim, era muito longe, nunca nem tinha passado na minha cabeça trabalhar com idosos, e acabei lá em 2003, quando eu entrei na faculdade, comecei esse contato com idosos, profissional, e achei muito legal, mas ainda era uma coisa muito superficial, né, muito desconhecida. Então, eu comecei de fato a trabalhar com idoso com uma aluna de personal, o nome dela era Dona Adelina, e eu estava no segundo ano da faculdade, um amigo meu, que era fisioterapeuta, falou assim, você pode atender a avó da minha esposa? Ela está em casa, ela não está fazendo nada, ela fica, né, em casa sozinha, ela precisa se movimentar. Eu falei, mas eu estou no segundo ano da faculdade, não sei nada. Não, mas vai lá, né, faz uns exercícios com ela, tenho certeza que vai dar certo.
Eu falei, gente do céu, então daí que eu fui atrás, corri, estudei, porque na segunda faculdade você ainda não sabe nada, né? Aliás, nem depois do quarto, às vezes, sabe muita coisa, né? Então, eu peguei e fui atrás, estudei e tal, e eu brinco que ela foi a minha grande escola, porque eu trabalhei com ela, eu comecei a trabalhar com ela, ela tinha 80 anos, e eu trabalhei até os 88, quando ela veio a falecer, e como personal, então atendendo ela em casa, e a gente vai desenvolvendo uma relação de amizade, né, inevitável, especialmente quando é individual. E ela me ensinou muita coisa sobre o que ela, como idosa, claro que não serve para todos, né, mas o que ela, como idosa, precisava. E eu fui me dando conta que, apesar da atividade física ser muito importante, eu sou grande defensora do exercício, da atividade física regular, não é só isso. Não era só isso que ela precisava, né, como aluna naquele caso. E aí, teve um dia que eu fui dar aula para ela e ela teve que faltar porque teve médico e eu fui repor. E aí eu falei assim, olha, eu tenho uma aluna nesse horário em outro dia, vamos fazer aula junto? Eu pego vocês duas em casa e levo no parque e a gente vai fazer uma aula diferente, vamos até o parque. E aí eu levei as duas juntas para fazer aula. E a aula foi incrível. Porque foi muito melhor do que a aula sozinha, dentro de casa, na sala, fechada, só com a janela aberta. Então, assim, o fato de estarem juntas motivou as duas de uma forma que foi muito mais legal. A aula fluiu muito melhor, elas curtiram o momento de uma forma, passou muito mais rápido. E aí aquilo me deu um clique, eu falei, gente, é muito mais legal quando eles estão juntos, porque eles precisam conversar, né? Não ficar só conversando comigo, né? E aí começaram a falar de neto, porque meu filho fica pegando no meu pé, e aí ela via que não era só ela, né, que a outra também tinha o filho que pegava no pé, e essa troca foi muito rica, e daí eu falei, nossa, que legal, eu vou fazer isso, vou juntar as pessoas para fazerem aula juntas. E aí que eu fiz esse projeto, que era um projeto bem inicial, que eu chamei de Viva Parque e Viva Condomínio, que foi começar a fazer grupos. E aí eu ia lá, buscava todos os alunos em casa, ia até o parque, levava guarda-sol, água, toda a paramentação lá, e a gente fazia a aula ali e tal. E também fiz o Viva Condomínio, que era um projeto em paralelo, que a ideia era fazer a mesma proposta nos prédios, assim, usar uma área comum, para justamente promover o grupo. Essa era a ideia. Até a Maria Emília, que está aqui, veio comigo, ela é minha aluna desde a época do Viva Condomínio, ela é minha aluna há 15 anos já, 15? 14? 15. E ela foi uma das primeiras alunas dessa ideia de juntar grupo. E aí foi um primeiro passo para conseguir entender o quanto o grupo faria bem para as pessoas. E aí, claro, eu não vou entrar muito em detalhes, mas depois de muito quebrar a cabeça, depois de errar bastante, 5 anos depois, eu consegui abrir esse espaço que chama Viver Bene, que a gente já chamou de atividades para terceira idade, atividades para maiores de 60 anos, atividade para idosos, né? E vocês chamam como quiserem, assim, como vocês acharem melhor, que acho que ninguém é melhor do que vocês mesmos para saber como preferem ser chamados, mas hoje a gente chama atividades para idosos, que tem exatamente essa proposta de fazer grupos do idoso, que normalmente já está mais fora, né, de um convívio social, entrar, poder pertencer a um grupo de novo. Né, eu lembro da fala da Lise, né, do aposentar, assim como foi crítico, né, de se sentir que você saiu de um meio social, né, a gente sai, quando aposenta, sai de um meio social. E aí a ideia hoje a grande parte dos meus alunos são idosos bem idosos, idosos que já estão aposentados há muito tempo, idosos de 80 a 90 anos, a grande maioria, mas que normalmente já estão fora de um convívio social maior há muito tempo. Então a ideia é justamente trazer um convívio social de volta através da atividade, seja ela física ou não. Então assim, eu sou professora de educação física, eu me sinto obrigada a falar pelo menos um pouquinho sobre atividade física e depois eu quero voltar a falar sobre atividade física relacionada com a convivência. E eu gosto muito, isso aqui é quase assim como uma dica de atividade física meio geral. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que ela é muito simples, assim, de ler, né? Não de executar. Mas assim, ela recomenda pelo menos 150 minutos de intensidade moderada de atividade física aeróbica por semana.
Isso significa que de segunda a sexta você deveria caminhar por 30 minutos. Não parece tão difícil, mas a gente sabe que é, para a grande maioria das pessoas, né? E aí eles ainda tentam facilitar depois. Pode ser 75 minutos de atividade de intensidade vigorosa, que é um pouco mais difícil, ou uma combinação. E ele ainda fala que você pode dividir essa atividade em 3 blocos de 10 minutos. Então você pode caminhar 10 minutos, depois mais 10, depois mais 10. Não é tão difícil. Só que aí a gente entra numa questão, e também tem a orientação de exercícios de resistência muscular. A gente entra numa questão que, à medida que o idoso fica muito idoso, ou de repente tem alguma condição física de saúde mais complexa, e esse aqui é uma observação que tem lá na recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é: quando o idoso não puder realizar as quantidades recomendadas devido a condições de saúde, ele deverá ser tão ativo quanto as suas capacidades e condições o permitam. E eu uso isso como um lema no meu trabalho com os meus alunos, porque, na verdade, eu acho que essa é a parte mais importante da recomendação. Não interessa o que você vai fazer, como ou quanto você vai fazer, interessa que você faça. Porque, assim, muitas vezes o idoso com 80, 90 anos, ele já tem alguma limitação, ou algumas limitações. Então, talvez ele não consiga seguir essa recomendação linda que está ali escritinha. Mas então faça o que der, faz o que der. Então a gente, tanto eu quanto a Gisele, que está aqui também, que trabalha comigo lá, o nosso lema, ele é esse, assim, não vai executar o movimento da forma perfeita e está tudo bem. Se ele não for se machucar com aquela execução que tem a limitação, está ótimo, o importante é estar se movimentando. Né? Então, eu acho que isso deveria ser muito reforçado sempre quando se trata de atividade física com idoso. Assim, a atividade ela precisa ser feita, mas ela não precisa ser feita da forma perfeita, né? Porque existem as limitações. Eu acho que isso é muito importante. Então, dentro disso, né, muitas pessoas nos procuram e perguntam assim: mas qual que é a atividade física ideal? E tem muitos médicos, né? O Dr. Carlos, eu acho que é uma exceção. Não posso falar mal de médico aqui, nem tenho essa intenção, mas assim, existem muitos médicos que ainda têm uma visão muito quadrada, acho que eu posso dizer assim. Às vezes pega um paciente, né, pega um retrato daquele paciente e fala assim: vai fazer hidroginástica, porque você tem artrose no joelho, então você não pode fazer nada além da hidroginástica. E aí ele não entende o contexto daquele idoso, que ela não gosta de água, ela tem medo de água, ou no frio tem medo de se expor à oscilação de temperatura da água quente, para daí sair no frio, aí no inverno vai parar, ou não gosta daquela atividade, então não vai fazer porque o médico mandou. Aí vai lá, faz atividade por um mês, e aí para, aí não adiantou nada. Então, assim, existe o ideal, e existe o executável. Então, a minha sugestão, e essa é uma sugestão profissional e pessoal, assim, diante de tudo que eu já vivi nesses 20 anos como professora, a atividade física ideal é aquela em que o idoso sinta prazer em realizar. Isso é um grande ponto, porque senão vai parar de fazer. Ela, obviamente, tem que ser orientada por um profissional capacitado. E que respeite as suas limitações e considere as suas necessidades. Então, assim, também não adianta querer fazer uma coisa muito além do que o teu corpo está permitindo fazer nesse momento da vida, né? Por mais que, de repente, há muito tempo atrás tenha feito coisas muito mais intensas, tem que entender que o corpo precisa desacelerar um pouquinho e, às vezes, fazer uma coisa mais suave, né? E aí, aqui eu vou voltar àquilo que eu falei para vocês um pouquinho sobre o grupo. Então, a gente está falando de atividade física e de convivência social. E aí, o nosso dia a dia de trabalho, ele une muito essas duas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho das relações sociais, né, de algumas questões que a gente vivencia lá, de relações sociais, e aí depois vou fazer uma junção das atividades com as relações sociais. Como eu já falei um pouquinho antes, a gente acaba, no decorrer da vida, se isolando aos pouquinhos socialmente, né? Então, a gente vive de relacionamentos desde o momento que a gente nasce, né? A gente nasce, tem convívio familiar, e aí a gente vai expandindo os nossos convívios.
Na fase adulta, a gente tem amigos da faculdade, amigos do trabalho, amigos da família, amigos da academia, e aí a gente tem um amplo convívio com muitos grupos sociais. E depois de um certo tempo da vida, esse grupo ele vai afunilando de novo. E a gente percebe que muitas vezes alguns idosos eles acabam ficando lá pelos seus 80 anos apenas com o grupo de família. E aí a família não dá conta desse convívio, né? A família tem os seus compromissos profissionais, às vezes os filhos que também já são idosos têm netos para cuidar, a gente percebe muito isso. E aí não dá conta de preencher a atenção, enfim, que o idoso precisa. Então, o que a gente sugere aqui? Que a gente encontre outros tipos de convívios, né? A gente entende assim, muitos de vocês aqui ainda são jovens idosos, a gente costuma falar. Então, ainda tem ciclos familiares, ciclos sociais grandes, né, ou diversos. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai diminuindo. E aí, embora existam as relações familiares, né? Então, o idoso fica com a família, como eu falei anteriormente, não tinha passado aqui. Aí, às vezes, fica com netos, que é muito rico, né? Existem diversos estudos que já falam dos benefícios da convivência dos avós com netos para ambas as partes. Né, assim, tanto para o neto, né, até esse estudo fala, a relação entre avós e netos coloca a arte de ser avós como um aspecto privilegiado de ser pais de filhos adultos e partilhar ideias e experiências dentro da nova condição de simetria que os filhos atingem ao se tornarem pais. Mas a gente percebe que nem sempre isso é possível, né? Às vezes o filho não mora na mesma cidade, ou até pela condição do avô de não poder ficar com os netos por muito tempo, ou, enfim, diversas situações. E aí, uma coisa que a gente percebe muito lá dentro do nosso espaço é a relação do filho com o pai ou a mãe idoso, né? Acho que talvez muitos de vocês já tenham vivido isso aqui, mas essa inversão de papéis, né? Então, o filho passa a ser responsável pelo pai ou pela mãe, que era responsável por ele até pouquíssimo tempo atrás, né? Parece pouco tempo atrás. E essa inversão de papel, ela às vezes incomoda, né? Me lembra um pouco a fala do Dr. Carlos na semana passada sobre etarismo, né? Que ele até questionou assim, se alguém de vocês já tinha passado por alguma situação, né, de preconceito pela idade. Infelizmente, a gente não percebe isso, né? Ele perguntou, quase ninguém levantou a mão e ele ainda falou, assim, eu tenho certeza que vocês passaram por alguma coisa e nem perceberam, porque ainda é muito aceitável. E a gente vê isso no dia a dia, inclusive com os filhos, né? Os filhos, às vezes, tratando os pais de uma forma com um certo preconceito, assim, limitando a capacidade do pai e assumindo para si essa responsabilidade, às vezes, sem ter essa necessidade. Então, a gente percebe isso muito no dia a dia. Claro, a gente acaba sendo um mediador, porque muitos dos nossos alunos, quem nos procura, são os filhos, como responsáveis para levar os pais lá, justamente porque querem que o pai saia um pouco de casa, ou a mãe. Então, existe um equilíbrio que essas famílias tentam encontrar, porque o filho, ele está tentando ajudar, né? Eu sempre falo para os meus alunos que reclamam, porque meu filho agora manda em mim, ele acha que eu não sei mais fazer nada. É um ato de amor, ele está cuidando de você. Claro que às vezes pode acontecer de exagerar um pouquinho, né? Ou de passar um pouquinho da linha. Então, acho que a busca desse equilíbrio nessa relação, ela é muito importante, né? Então, o filho muitas vezes tem dificuldade de entender até onde ele pode ir, e o idoso tem muita dificuldade de aceitar esse novo papel. Então, a gente percebe justamente no grupo que é uma queixa muito comum. Às vezes, na própria aula de ginástica lá, né? Voltando. A gente está lá, a Gisele está lá dando aula de ginástica e elas falando. E dançando e falando. Não, porque minha filha ela acha que ela manda em mim, porque ela não me deixa mais ir no banco sozinha. Imagina, não posso nem sacar meu dinheiro no banco sozinha. E a outra, minha filha faz a mesma coisa. Então, essa troca, ela é rica porque elas percebem que não estão sozinhas, que assim,
E acontece a mesma coisa com os filhos. Os filhos às vezes vão lá, estão esperando para levar as mães para casa. Ai, mas a minha mãe está muito teimosa e não sei o quê. E a outra fala, a minha também. Então, o grupo, quando eu falo tanto para os filhos quanto para os outros, ele é importante porque tem essa troca, esse ambiente de, então não é só comigo, né? E aí que a gente costuma tentar falar, tanto com os filhos quanto com os idosos, que está tudo bem, que isso vai ter que acontecer. Vai chegar um momento que o filho vai ter que tomar um pouquinho mais as rédeas, mas espera o momento chegar, né? Não se atropela, assim. Né? Mesmo a gente tem alguns alunos já com princípio de Alzheimer, às vezes. Aí a gente faz uma avaliação quando eles chegam lá e eu costumo sempre me dirigir ao idoso. Qual é seu nome? Quando vou fazer a anamnese inicial. Qual é seu nome? Qual é a sua data de nascimento? Muitas vezes vai chegar em algum momento que ele não vai saber me responder. Pode acontecer. Mas tem muito filho que já começa a se atravessar. Começa a responder pelo pai, mas ele sabe responder o nome dele. Né? Talvez a data de nascimento ele já não saiba, mas daí você fala. Então, às vezes os filhos estão muito ansiosos com a situação e atropelam e esquecem que ali tem uma pessoa que ainda consegue responder por si até certo ponto, que seja mesmo já com uma demência. Né? Então, é bastante delicado, né? essa convivência entre filhos e pais. Claro que existem relações muito mais leves, existem relações muito mais difíceis, mas o objetivo maior é a gente tentar entrar num equilíbrio e saber que, na verdade, um está cuidando do outro e o outro pode aceitar aquele cuidado, mas também tem que tentar entender que eu consigo fazer alguma coisa ainda sozinho, né? É difícil esse posicionamento, mas é uma coisa que a gente percebe. E aí, como eu já disse lá na frente, agora eu volto a falar, a proposta de trazer o grupo, tanto para os idosos quanto para os filhos que acabam vivendo lá, a relação entre pessoas da mesma faixa etária, como eu disse no exemplo ali da aula de ginástica, passar a pertencer a um grupo de pessoas da mesma idade faz renascer nele uma parte de si que às vezes se perdeu, porque já ficou tanto tempo sozinho ou vivendo só com pessoas de outra idade que acha que está sozinho mesmo. Né? Então, essa similaridade de interesses, de memórias, das dificuldades, seja elas agora, com o filho querendo mandar, ou dificuldades que às vezes se conta alguma coisa que aconteceu no passado, às vezes o filho ou o neto não dá muita bola, mas a pessoa que viveu no mesmo momento lá atrás acha interessante, quer ouvir, quer trocar. Né? Então, essa convivência, ela acaba se transformando num lugar de conforto, porque tem essa troca. Né? A gente percebe isso, como eu disse, no dia a dia, porque às vezes a atividade, eu como professora de educação física, às vezes a gente fala assim, às vezes a aula que é para ser de 45, 50 minutos, ela é 25 minutos de conversa e 20 de exercício. A gente tenta manter os 45 pelo menos se movimentando, mas às vezes a aula não rende tanto porque tem um aluno que está precisando falar mais. E está tudo bem. Voltando lá naquele primeiro quase slide da orientação lá, faz o que der para aquele dia, o que tiver, né, disposto a fazer naquele dia. É melhor do que nada. Né? Tem um ditado, né, que fala melhor feito do que bem feito, às vezes. Então, assim, dá para sair, caminhar sozinho? Dá, e está ótimo. Né? Se ainda tem essa independência, se gosta, se... Né, tem todos os outros grupos, já tem ainda convívio de gente do trabalho e tal. Mas a atividade em grupo faz ele perceber também, a gente percebe muito assim, às vezes vem um aluno, tem uma dor no joelho. E aí ele acha que aquilo é o fim do mundo. Mas a minha dor no joelho, eu não posso mais fazer exercício. Aí chega lá, daí tem outra que tem artrite praticamente no corpo todo, tem limitações muito maiores. Está no mesmo grupo, fazendo a mesma atividade com adaptações. Aí percebe, nossa, minha dor no joelho não é tudo isso. Então, eu estou até melhor que ele. Ou o contrário, eu não estou tão bem, mas eu também posso me movimentar junto com uma pessoa que está bem. Então, o grupo, ele faz fortalecer isso, assim, é uma motivação, na verdade, né? Porque às vezes tem limitações semelhantes ou até maiores. E aí também, essa coisa do perfil semelhante, ela é muito importante, porque às vezes você vai numa academia comum.
Aí você está lá fazendo no teu ritmo, teu exercício, de repente vem um menino, uma menina de 20 anos e daí quer fazer, né, mais rápido e daí quer que você saia da máquina. É um ambiente que às vezes não é agradável. Então, como disse lá também, tem que achar uma coisa que traga prazer, uma coisa adequada, um ambiente tranquilo, né, para que dure, senão acaba desistindo. E aí o compromisso de estar em grupo também motiva o aluno a estar presente, porque às vezes essa coisa assim, hoje está frio, então hoje eu não vou, né? Mas a minha amiga vai estar lá, eu prometi que eu ia levar aquela receita, sabe? Volta e meia tem os vínculos, né? Então, o estar em grupo faz motivar a continuar indo, e isso é muito legal. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas alunas que apareceram por lá. Então, a gente teve uma aluna que ela veio com o filho em 2014, filho da Sônia, coloquei o nome dela aqui, procurava um ambiente onde ela pudesse socializar, né? Porque ela estava com o medicamento em dia, tudo, mas ela tinha sintomas bem graves, assim, de muito, muito fechada e muito calada. Isso foi em 2014, e aí ela ficou, 2016, e aí ela ficou conosco até a pandemia. E ela, no decorrer, assim, não queria ir, falou, eu vou vir só conhecer, falou para ele, eu não quero vir nesse lugar, porque eu não gosto, eu não quero sair de casa, eu não quero ver gente. E aí chegou lá e assim, não deu meses, era uma pessoa completamente diferente. Tinha as características, tinha a carinha mais fechada, mas interagia, socializava, sorria, conversava. Né? Então, assim, o convívio social para ela não foi atividade, nem lembro, assim, ela fazia atividade física, fazia algumas outras atividades também, mas isso é o menos importante. O que realmente mudou a vida dela, né? Tem até relato do filho, que eu acabei não pondo aqui, podia ter posto, o que realmente mudou a vida dela foi estar no grupo, foi conviver com pessoas, foi sair de casa, ter o compromisso de se arrumar de manhã e de sair, de não ficar o dia todo em casa. Então, esse foi a grande diferença. E aí, essa outra aluna também, essa sim, iniciou em 2014, com 79 anos, e aí tinha o grupo dela, aí a gente fez, na pandemia a gente teve que fechar, né, obviamente. Aí a gente falou, vamos fazer aula online, né? Eu, a princípio, não ia fazer nada, falei, meu Deus, acabou, desisti, né? Não tenho o que fazer, acabado. E aí fechou, aí não, vamos tentar, né? O não a gente já tem, então vamos tentar o online. Aí de 60 alunos que a gente tinha, 20 toparam fazer online. Era muito, na faixa dos 80 anos, com dificuldade, né, de acessar e tudo. E aí 20 foram para online, aí, claro, né, porque a gente demorou para voltar no presencial, aí foram desistindo muito no meio do caminho, mas toparam, e ela foi uma que ficou os 3 anos, porque a gente acabou demorando para reabrir, só reabriu no começo desse ano. Ela ficou os 3 anos de aula online. Com a Gi, que eu não sei nem como conseguiu ficar 3 anos dando aula online também, que é muito difícil, né? Mas ela ficou e ela falava assim, eu venho porque eu preciso ter esse compromisso, daí eu vejo elas, pelo menos, não saía de casa para nada, principalmente no ano e meio, 2, ali os primeiros 2 anos, né? Era uma pessoa totalmente de risco. Então ela ia, ela entrava lá, a filha entrava, né? Todos eram os filhos que acabavam ajudando a entrar. Aí entrava, conversava, fazia os movimentos. A aula online, ela era, além de tudo, muito mais limitada por questão de material, de espaço, de cuidado, né? A gente tinha que cuidar, a gente não estava perto. A gente não conseguia ver se estava realmente fazendo de forma que pudesse, né, não se machucar, enfim. E ela ficou os 3 anos ali firme fazendo aula online, porque para ela tinha sentido estar no grupo, ter o compromisso, né? E hoje, mesmo com suas limitações físicas, hoje ela está com 89, ela pegou Covid, teve algumas consequências um pouco graves, mas está bem. E ela vai da casa dela 2 vezes por semana, até lá, que é um pouco longe, acabou ficando longe para ela, mas ela vai e assim, para ela é importante estar lá. Então, é uma pessoa que criou um vínculo muito forte e que faz a diferença, porque hoje ela convive só com a família, além de estar lá. E assim, uma coisa muito importante é ser um ambiente saudável, num nível cognitivamente saudável, eu costumo dizer. Né? Tem muita gente, às vezes, que procura centro-dia, né? Ou casa de repouso, às vezes querem que os pais vão passar dias lá. É muito delicado, porque
Às vezes eu não tenho como ficar com a minha mãe o dia inteiro dentro de casa, eu quero levar para um lugar que tenha, né, que ela consiga se distrair e tal, mas aí acaba levando uma pessoa lúcida, que está bem, mas que precisa de um certo olhar, para um ambiente que às vezes tem pessoas já mais doentes, né, com muitas pessoas demenciadas, e acaba sendo um ambiente que põe ela para baixo, né? Então, é muito importante encontrar um ambiente que tenha pessoas no mesmo nível, né, cognitivo especialmente hoje em dia, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, vou dar uma resumida aqui em tudo que eu falei. Então, antes de mais nada, se eu pudesse dar uma sugestão, encontrar uma atividade que goste de praticar, né, para quem aqui não pratica ainda, e que lhe proporcione prazer. Isso é o mais importante. Porque dessa forma desistir é muito mais difícil. E aí procurar companhias, às vezes só o fato de ter um compromisso com um vizinho, ou com uma amiga, ou mesmo com uma filha. Né? Toda segunda, quarta e sexta a gente vai caminhar juntas, aí vai junto, né? Né, Liz? A olhadinha que ela deu para a Cris. Ela vai daqui a São Paulo. Você deixa caminhando. Essa aqui. Agora, você acha que eu tenho condição de acompanhar? E ela tem que levar você no carrinho, então. Só um pouquinho, pode. Não, ela pode dar uma voltinha com você, te deixa e vai de novo. Isso aí. Não é? Já arrumamos uma solução. Está resolvido. Semana que vem já vou querer saber quantas vezes você foi caminhar com ela. Tem nem a desculpa do clima, hein, essa semana, porque tá bom. É só o teu médico te liberar para você ir caminhar. Olha lá. Não precisa mais nada. Doutor Carlos, liga para esse pneumologista aí amanhã já. Ó. Olha lá, Duda, entrou para o grupo já formou um grupo aqui mesmo. Ai, ai. Enfim, caminhar é um tipo da coisa que a gente pode fazer sozinho, mas por fim, mas não menos importante, procurar um local, um profissional especializado em terceira idade. Assim como em todas as áreas, né, é muito importante, é muito delicado atender um idoso. Né? Não basta ter uma formação, você tem que ter a sensibilidade, você tem que ter a atenção. Isso é muito, assim, uma coisa é sair caminhar. Né? Outra coisa, não vai colocar lá no chat GPT, tá? Quais exercícios uma senhora com 80 anos deve fazer 2 vezes por semana? Não faça isso, por favor. Tá bom? Porque, né, afinal de contas... Então, eu vou falar só um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz, para vocês terem conhecimento. Então, a Viver e Bene, ela existe desde 2013, e o nosso objetivo é justamente esse, sempre oferecer a convivência através da prática de atividades não necessariamente físicas, tá? Para proporcionar prazer, bem-estar e saúde física e mental. Então, a gente trabalha com grupos pequenos, a ideia é ter uma atenção diferenciada com o aluno, para promover a convivência, mas atender de forma individualizada. E os nossos profissionais trabalham há mais de 10 anos com esse público, a Gi mesmo está comigo desde sempre, desde o comecinho, desde o início. E essas são as atividades que a gente oferece. Eu tomei a liberdade de trazer isso aqui. Muitas vezes as pessoas não nos conhecem, né? A gente já está há 10 anos. Às vezes muitos de vocês estão aqui têm pais ou tios, né? Eu vejo que, assim, por que eu digo isso? A maioria que está aqui são jovens idosos ou idosos mais independentes, né? Que às vezes vão numa academia, ainda vão, né? Mas às vezes tem um idoso um pouco mais dependente ou um pouco... É aí que a gente entra normalmente. Né? A gente tem turmas mais fortes, como é o caso da Maria Emília, mais jovens e mais fortes, mas a grande maioria dos nossos alunos são esses alunos, assim, eu tenho filhas de alunos com a idade de alguns de vocês aqui, de 70 anos, que levam mães de 88, 90 anos para lá, ou irmãos que já têm uma condição um pouco mais debilitada, justamente por ter esse olhar um pouco mais individualizado. Tá? Então, eu tomei a liberdade de trazer isso aqui para vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho. Então, essas são algumas fotinhos. Aqui é a Maria Emília no canto, ó, fazendo um pilates solo. Garota propaganda.
Aí a gente tem aula de música, de pintura, ali o grupo com a Gisele fazendo uma aula de pilates adaptado, que a gente chama, que é alongamento e fortalecimento, mas a gente faz muita coisa na cadeira. Então, esses são alguns registros. E é isso, gente. Eu coloquei essa frase no final que eu gosto muito, que é a única maneira de fazer algo excelente é amando o que se faz. Se você ainda não encontrou, continue tentando. Então, acho que isso serve para a atividade física, né? Então, procura uma atividade física. E, assim, eu, particularmente, com o meu trabalho, assim, eu amo o que eu faço. As pessoas costumavam dizer assim, nossa, mas trabalhar com idoso tem que ter uma paciência. O Dr. Carlos deve ouvir isso também. Eu não acho que essa seja a palavra certa, né? Ter paciência. Eu acho que você tem que ter o perfil, né? Assim como tem que ter perfil para trabalhar com criança, gente, que deve ser enlouquecedor, na minha opinião. Eu trabalhei com criança por muitos anos. Então, assim, é uma questão de perfil e é uma questão de realmente gostar, né? Eu acho que gostar do que se faz uma grande diferença. E isso serve para tudo na vida, né? Para o trabalho, no meu caso, e para realizar a atividade física. Então, não precisa amar a atividade física, tudo bem. Eu sei que tem gente que não ama nenhuma atividade física, mas pelo menos gostar um pouquinho vai ajudar, né? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Fico à disposição.